Oi, gente, bom dia. Meu nome é Luciana, eu faço faculdade de tecnologia em radiologia na FATESA, em Ribeirão. Eu vou fazer um podcast, nós vamos fazer um podcast sobre autismo, tá? É meu projeto de atividade curricular, tá? Extracurricular. E a gente vai falar então sobre autismo. Eu vou deixar que as meninas se apresentem. Eu acho melhor elas falando até um pouquinho da carreira delas, se elas quiserem pontuar alguma coisa, tá? Essa é a Débora, essa é a Tássia. Eu vou deixar que elas falem. Prazer, né? Eu sou a Débora, sou formada em terapia ocupacional, estou na AMA há cerca de 7 anos e meio e atualmente estou como coordenadora da equipe da saúde. Eu sou a Tássia, sou pedagoga, psicopedagoga, especialista em transtorno do espectro autista. Estou na AMA há um pouco mais de 22 anos e atualmente estou na coordenação pedagógica. Certo. Aí, tá vendo? Estamos com profissionais gabaritadas e capacitadas para tudo e mais um pouco. Agora eu vou fazer uma série de perguntas aqui e a gente vai aproveitar para sugar bastante elas, porque elas têm muito conhecimento para passar, então vamos aproveitar. Meninas, o que é o transtorno do espectro do autismo? O TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento que traz prejuízo nas habilidades sociais, na habilidade de comunicação e interesses restritos do indivíduo. Certo. Vamos lá. O que causa o autismo? Ele é genético? Não existe assim ainda uma comprovação, né? Algo determinante que comprove qual é a causa para o aparecimento, né? Para o transtorno do espectro autista. Mas existem hipóteses que levam à investigação da questão hereditária, genética, né? Existem fenótipos que podem ter essa característica, que depois acaba apresentando essa característica, né, do transtorno do espectro autista. Mas é importante salientar que a pessoa ela já nasce, né? Ela já nasce assim. Então, ela não desenvolve, ela já nasce com essa carga, né? Com essa condição. Anular, não tem como voltar atrás do tipo, não, eu vou anular, eu vou fazer com que não seja, não tem como fazer isso. Não existe uma prevenção, né? Existe a prevenção, a intervenção precoce, né? Depois a gente pode falar um pouquinho melhor, mas a prevenção quanto à condição, né, de pessoa com transtorno do espectro autista, ela não existe. O que existe, e é muito importante, é observar sinais de alerta, né? Ficar atento ao desenvolvimento da criança. Certo, então não tem como eliminar isso. Já nasce assim e acabou, não tem como tirar isso da pessoa. Isso. Certo. O que existe, né, são intervenções que favorecem o desenvolvimento dessa pessoa, dessa criança. Então, que vão permitir que essa criança tenha um desenvolvimento melhor, que diminua sintomas e características, né, para deixá-la mais, maximizar esse desenvolvimento, favorecer que o desenvolvimento aconteça da melhor forma, né, e minimizar qualquer tipo de comportamento inadequado, ou sobrecarga sensorial, dificuldade de interação social, né, que essa pessoa possa apresentar. Tá certo. Eu só acho importante salientar que alguns estudos também apontam para questões ambientais, né, e questões perinatais, mas como a Débora já mencionou anteriormente, nada comprovado, só alguns estudos apontam essas questões também. Tá, entendi. Tem alguma coisa que a pessoa possa fazer para já se prevenir, ficar atenta antes de acontecer? O importante, assim, toda criança ela vai ter um acompanhamento com o pediatra, né?
Então, esse acompanhamento ser realizado com um profissional com um olhar atento, às vezes o próprio pediatra ou algum outro profissional da saúde que faz alguma intervenção por algum motivo com essa criança, observa que ela apresenta ou uma dificuldade de resposta, às vezes é uma criança que não responde quando é chamado, aí surge a hipótese que ela possa ter uma deficiência auditiva, por exemplo, que até é um diagnóstico que a gente exclui, né? A gente tem que excluir também, em alguns casos, a deficiência auditiva para se dar o diagnóstico do autismo. Ou pode ser uma criança que fica ali no mundinho dela, brinca de uma forma diferente, não tem uma troca de olhar. Vocês podem dizer que essa é uma parte dos sinais de alerta? Isso, já são sinais de alerta. Vocês querem complementar alguma coisa? Eu acho importante ficar atento aos marcos do desenvolvimento, né? Que na própria carteira de vacinação, as famílias podem ir acompanhando, tem lá a orientação do que cada criança deveria ser capaz de realizar, quais habilidades ela já deveria ter desenvolvido em tal etapa da vida. Então, eu acho importante a família ir acompanhando aquilo, né? Para ver se o desenvolvimento está ali dentro desses marcos, né? E também já na questão do autismo, porque os marcos do desenvolvimento eles podem apontar para qualquer risco, né, do desenvolvimento infantil e não autismo em si. Mas a gente consegue observar, às vezes desde bebê, a questão do autismo, né? A dificuldade de se aninhar no colo, de já manter o contato visual na hora da amamentação, né? Às vezes uma irritabilidade, uma dificuldade no sono, são sinais assim que já podem ou ser uma considerados. passividade, né? Um bebê que já não chora para nada. São mais específicos mesmo. Muitas vezes são esses extremos, né? Então, ou é uma irritabilidade, um choro, um bebê agitado, ou ele pode ser um bebê passivo, né? Que não responde, que não tem um interesse em estar ali conhecendo o que tem ao redor, né? Não tem aquela curiosidade que as crianças geralmente apresentam, né? E eu acho também que, assim, um outro ponto importante é que se for uma criança que já esteja em creche, né, em escola, muitas vezes a própria escola, né, observa e vai pontuar, vai assim, é papel também da escola, né? A Tássia até é melhor para falar, mas muitas vezes a própria escola conversa com essa mãe e fala, olha, eu observei que ele está, né, um pouco mais recluso, não está tendo tanta interação com os colegas. E aí é importante a investigação, né? Buscar ajuda médica de um profissional capacitado, para realmente investigar o quanto antes. Essa questão de descobrir o quanto antes ajuda ou não faz diferença? Ajuda muito, né? Porque quando você descobre, não precisa receber o diagnóstico, mas está ali alerta, né, a esses sinais, observar que existem sinais que mostram que o desenvolvimento está atípico. Então, você já entra com intervenções precoces, que nós chamamos de intervenção precoce, para tentar minimizar essas dificuldades nas habilidades, né, específicas, porque um indivíduo com TEA vai ter um prejuízo maior na determinada habilidade, o outro vai ter em outro. Então, por isso que precisa de um olhar multidisciplinar, né? Então, precisa ver, como a Débora falou, o olhar da educação, né, do profissional da educação, encaminhar para o profissional da saúde, para que ele possa, para o médico, para que ele possa ali encaminhar para as terapias que ele acredita ser necessário, os terapeutas avaliarem qual terapia mesmo vai auxiliar nos prejuízos que aquela criança está apresentando, né? Então, quanto mais cedo isso acontece, o prognóstico desse indivíduo é melhor. E aí sim, você trabalha com uma hipótese diagnóstica, e aí ao longo desse tratamento você faz uma reavaliação, e então você fecha ou não o diagnóstico de autismo. Entendi. Então, a gente pode colocar aqui, juntando já a parte de como é feito o diagnóstico, observando já os sinais de alerta. Então, observando os sinais de alerta, aí já a pessoa tem que ir, os pais, né? Tem que ir atrás para ver se realmente tem, não pode, assim, né, gente, deixa para lá, tem que ir atrás mesmo, né?
não dá para tapar o sol com a peneira. Eu acho que é importante, desculpa, também sim. complementar que a especialidade médica, né, mais indicada para fazer o diagnóstico é psiquiatra e o neuro. Tá, Tá certo. É importante passar pelo neuro para que ele possa descartar questões, né, neurológicas. E o diagnóstico, até o momento, ele é feito por observação. Tá. Então, o psiquiatra normalmente tem mais know-how para fazer essa observação. Depois que já houve tudo isso, depois já passou pelo neurologista, descartou outras possibilidades neurológicas, passou pela equipe multi, mas vale ressaltar que hoje não, em janeiro, o Dr. Gadia lançou um sistema que capta o olhar da pessoa com TEA, né? O movimento óptico da pessoa com TEA, que é um movimento diferente das pessoas neurotípicas. Quem é o Dr. Gadia? O Dr. Gadia é um neurologista que trabalha há muito tempo na área do autismo. E ele atua fora do país, no Brasil e também fora do país. E ao longo de 10 anos ele veio trabalhando nesse sistema. Não é um sistema, a gente não está falando de maneira leviana, né? Porque a gente sempre diz que não existe um exame de imagem que comprove o autismo. Mas o Dr. Gadia desenvolveu esse sistema de imagem que não comprova o autismo, mas ele traz a comprovação de um funcionamento diferente através do olhar, e aí sim você faz uma investigação, né, com um dado já mais plausível. E esse sistema, ao longo desses 10 anos, foram avaliados mais de 1.000 indivíduos, então a gente está mencionando aqui um estudo de alta relevância mesmo. Esse sistema de imagem como funciona? Parece um computador, né? Então a criança senta em frente ao computador, aí tem ali uma dinâmica, né? E conforme ele vai fazendo a movimentação ocular, consegue-se constatar se ele tem risco ou não para a TEA. Nossa! Então, conforme ele vai acompanhando alguma coisa que está ali na tela, aí dá para... entendi. Então, tem alguma coisa que está acontecendo na tela e ele tem que acompanhar. Isso. Entendi. Então, esse é um recurso assim, muito atual, né? Ele ainda está restrito, então ainda não está sendo utilizado em tantos locais, né? Só pelo Dr. Gadia no momento. Entendi. Tá. Então, quando está assim, como está na Mas fase é um avanço inicial, importante. Com certeza. Com certeza. Mas ele já anunciou isso, né? Então não é mais só um estudo, isso realmente já está comprovado. Ainda não está acessível, mas já está comprovado, não é um estudo aponta, que já temos uma comprovação. Então, ainda quem sabe aí mais um tempinho, não sei quantos anos aí, mas provavelmente primeiro na rede particular e depois no SUS. Quem sabe, né? Vamos ter essa esperança, né? Que aconteça. Amém. A gente gostaria que acontecesse ao mesmo tempo para as duas redes. Sim, com certeza. Infelizmente no nosso país não é o que geralmente acontece, mas seria o ideal. Então, vamos para quais são as características comuns em pessoas com autismo e existem diferentes níveis? Sim, como a gente comentou, né, geralmente eles apresentam interesses restritos, são pessoas que muitas vezes realizam atividades ou interagem ali com o meio de uma forma não convencional. Então, tem aquele exemplo clássico, né, que é pegar o carrinho e a criança, ao invés de brincar com o carrinho, né, como um passeio ali, uma interação com o brinquedo, com a função de andar com ele no chão, ele pode pegar o carrinho, ficar rodando a roda e ficar entretido naquela roda, naquele movimento por horas. Né? Ou enfileirar os carrinhos,
às vezes por cores, às vezes uma fixação por algo diferente, o alfabeto, padrões, né? Ou só animais. Não é uma regra, mas eles geralmente apresentam essa particularidade, né? Ou de apresentar esse comportamento restrito e geralmente não convencional. Então,